Olha, aqui no estúdio a nossa conversa agora é ao vivo com o urologista Célio Queiroz. Seja muito bem-vindo, doutor Célio. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. A reportagem ficou bem completinha, a gente teve também a participação de um outro médico, mas eu gostaria que a gente falasse muito sobre essa questão da saúde do homem. Você acredita que nos últimos anos tem melhorado, né? E a campanha Novembro Azul, acho que ela vem para reforçar a importância dos homens cuidarem da própria saúde? Sim, a gente percebe isso. Há algum tempo a gente fazia diagnósticos tardios, hoje o pessoal tem nos procurado mais cedo, e o que a gente sempre fala, e foi falado na reportagem inicial, que o câncer de próstata ele é assintomático no início, e você ir ao consultório, muita gente fala, vou lá fazer o exame preventivo. Na verdade, o exame ele não previne você de ter o câncer, é a detecção precoce. Todo problema no início ele é mais fácil de se resolver. Então, quando você dá o diagnóstico na fase avançada, já não tem muito mais o que fazer. Então, a importância é isso, procurar periodicamente fazer o exame. Hoje a gente tem a recomendação aí da Sociedade Brasileira de Urologia, se você tem algum fator de risco, você deve começar a fazer o exame aos 45 anos. E se não tem nenhum fator de risco, fazer após os 50. E aí é todo ano, né? Todo ano. A validade máxima do exame é 1 ano. Agora, tem alguns pacientes que você suspeita que possa ter alguma coisa, você pede para ele voltar com 6 meses, outro com 3 meses, depende muito cada caso individualizado, né? E a gente sempre fala que o principal fator de risco para o câncer de próstata específico é a idade. À medida que a idade vai aumentando, o risco aumenta exponencialmente depois dos 60 anos de idade. E se você tem histórico na família, uma pessoa, um familiar próximo que teve, o seu risco é 2 vezes maior do que quem não tem ninguém na família. Obesidade é outro fator de risco. O negro tem 2 vezes mais chance do câncer de próstata do que o branco. Então, assim, se você é negro, teve alguém na família com câncer, tome bastante cuidado, procure, faça os exames, porque no início é assintomático. Excelente. Os sintomas, você falou que é assintomático, mas Sim. quando apresenta sintomas, quais são os principais sintomas? Bom, a próstata ela não dá só o câncer. O principal problema da próstata é o que a gente chama de hipertrofia prostática benigna. Isso é inevitável. Todo homem após os 40 anos, eu sempre falo para o paciente que a próstata ela tem uma inveja muito grande da idade. Cresceu a idade, cresce a próstata. E a próstata ela abraça todo o canal urinário. Então, os principais sintomas dela é dificuldade para urinar. A pessoa começa a perceber que o jato da urina, ele já não tem aquela força toda, urina sai um pouquinho, daí a pouco vai saindo aquele jato cortado, aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, urgência para urinar, vem à vontade para urinar, a pessoa não consegue segurar a urina e às vezes acontece até perca urinária, sangramento, como foi falado, sangramento na urina ou no esperma. Então são sintomas de alerta para poder procurar ajuda. Excelente. E vamos falar agora sobre o tabu. Por que homens ainda têm receio de procurar urologista? Olha, é realmente um tabu. O exame da próstata, eu falo que ele é feito em 3 etapas. Primeiro, a conversa que a gente tem com o paciente. Segundo, o exame de laboratório, que é o PSA, que é o exame de sangue. E quando o paciente vem no retorno, a gente faz o exame local, que é o exame de toque. Mas é um exame que ele é indolor, ele é um exame que é rápido e a pessoa não deixa de ser homem porque fez o exame de toque. Pelo contrário, acho que ele está sendo homem, ele está cuidando da saúde. Exatamente. Quem tem a ganhar é só ele não está perdendo dignidade por fazer um exame. Ele está ganhando qualidade de vida, ele está ganhando tempo de vida, está ganhando saúde. Sobre a questão dos tratamentos, então, disponíveis para o câncer de próstata, nós vimos aí tem a quimioterapia, em alguns casos são casos cirúrgicos. Bom, o tratamento depende da fase do diagnóstico. Se você dá o diagnóstico precoce, a gente tem 2 opções, a cirurgia ou a radioterapia. Se você já pega a doença em uma fase mais avançada, aí você vai fazer bloqueio hormonal e lá na frente a quimioterapia. A quimioterapia é um dos últimos passos para o câncer de próstata. Não é aquela quimio que cai o cabelo, nada disso, tá certo? Então, assim, depende da fase que foi feito o diagnóstico para você iniciar o tratamento. Mas a primeira opção, diagnóstico precoce, cirurgia, que te dá mais de 90% de chance de cura,
assim como a radioterapia também dá mais de 90% na fase inicial. Voltando aqui a nossa conversa ao vivo no estúdio com o Célio Queiroz. Célio, estamos já na reta final do nosso jornal. Quero muito te agradecer a sua participação com a gente. Obrigado. Vamos reforçar, então, a questão da campanha do Novembro Azul. Quando, então, procurar um urologista? Bom, se você não tem sintoma nenhum, o que é preconizado, aos 45 anos, se tem histórico familiar de câncer de próstata. Se não tem histórico familiar, procure aos 50 anos. Em relação aos fatores de risco, a gente sempre fala, reforça bastante, a idade é o principal fator de risco. Então, após os 60 anos, principalmente, o risco aumenta muito. Então, a validade do exame, ele é anual, tá certo? Não ficar 2, 3 anos. Agora, nesse período de pandemia, a gente tem visto muito isso. O paciente deixou de procurar para fazer os exames. Isso está levando aí uma onda de diagnóstico, às vezes tardio. A pessoa perdeu o tempo de fazer o diagnóstico precoce e com isso vai agravar aí a questão do tratamento. Então, sempre não arrumar desculpa para falar, não, agora não tenho tempo, agora não dá, agora eu vou depois, e ficar postergando e não fazer os exames de forma periódica. Outro fator de risco, sempre a gente reforça a questão da raça, o negro ele tem maior chance, o obeso, o cigarro é uma das coisas que aumenta não só o tumor de próstata, mas também tumor de bexiga, tumor renal. Então, mesmo que você não tenha sintomas, 45 anos para quem tem histórico familiar e 50 para quem não tem. Excelente. Para finalizar, um recado que você deixa para os homens, né? Cuidarem da sua saúde de verdade, não só com relação aos exames de câncer de próstata, mas cuidar da saúde de maneira mais ampla, né? Até porque o corpo é um organismo, né, que merece os nossos cuidados diários. Sempre periodicamente fazer os exames, a gente sempre recomenda, não só a próstata, você tem questão do colesterol, do triglicérides, diabetes, né? Questão de infarto é uma coisa que na faixa aí dos 50 anos acontece muito também, então não procurar somente urologista, procurar as outras especialidades também. Já faz um check-up, faz o check-up geral, olhar tudo, endócrino, cardiologista também são especialidades muito importantes para serem consultados aí depois dos 45 anos. Em especial para a saúde dos homens. Sim, todos nós. Excelente, muito obrigada, viu, Obrigado, Célio, pela sua participação com a gente aqui no Jornal da UFO. Tá bom, obrigado eu.